Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal e dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre atualidades, falar um pouquinho sobre política. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal e dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre atualidades, falar um pouquinho sobre política no Brasil, né? Um assunto que aí nós estamos discutindo tanto, principalmente nas últimas semanas, com tanta agitação política que vem sendo causada, enfim. Nós não vamos falar sobre política e candidatos e nada disso. Eu vou explicar para vocês um pouquinho como funciona o sistema político brasileiro, porque muitas vezes a pessoa vota, mas não entende direito como que funciona esse sistema nosso, esse sistema político. Então é para isso que serve esse vídeo. Vai ser um vídeo curto, um vídeo breve, tá? É só para você entender, nós não vamos a fundo no sistema político brasileiro. É um vídeo bem simples para só você ter uma noção de como funciona esse nosso sistema político. Então, para vocês entenderem, o Brasil é um país que adota o sistema presidencialista de poder. Presidencialismo, o próprio nome já diz. O que é um sistema presidencialista? O presidente da República é o cargo máximo do poder, ou seja, é ele o cargo mais importante dentro da República. Só que isso não significa que pelo fato dele ser o cargo máximo, ele manda sozinho. Senão seria uma ditadura, tá? Como é lá no caso da Coreia do Norte, que é aquele gordinho nosso simpático, Kim Jong-un, né? O doidinho lá que manda bomba em cima dos outros. Ou como nosso amigo aqui Maduro na Venezuela, que já está quase a ponto de cair. Enfim, nós vivemos esse sistema presidencialista. No Brasil, o sistema presidencialista divide o poder em três partes, em três pilares, que são os famosos três poderes. Fernandão, eu não consigo entender o que são três poderes, o que é Congresso, o que é STF, o que é TSE. Vamos entender direitinho como funciona isso. Então, falamos sobre o primeiro tripé dos três poderes, o poder executivo. O que é o poder executivo? O próprio nome já diz, é o poder que executa, ou seja, que manda fazer as obras, que cumpre com seu papel, que seria o quê? Executar as obras em benefício da população. Isto no papel, a gente sabe muito bem que o Brasil, infelizmente, está longe de ser assim. Quem é o chefe do poder executivo? O presidente da República. Bom, o segundo poder que nós temos é o poder legislativo, o Congresso Nacional, a bolinha para baixo e a bolinha para cima. O poder legislativo é dividido entre Câmara dos Deputados, com 513 deputados vindos do Brasil inteiro, e 81 senadores vindos também do Brasil inteiro, todos esses escolhidos por nós, pelo povo. Cada estado escolhe os seus representantes. Tanto a Câmara quanto o Senado, ambos têm presidentes. O Senado tem seu presidente e a Câmara também. E o que faz o poder legislativo? Ele legisla, ou seja, ele cria leis e envia estas leis para o poder executivo para que essas leis sejam apreciadas e executadas. E cabe também ao Congresso Nacional, ao poder legislativo, vetar ou não os projetos de leis criados pelo Poder Executivo. Como eu disse para vocês, o presidente da República, ele não manda, tá, sozinho no país. Ou seja, qualquer medida que o presidente da República queira tomar, ele tem que mandar para o Congresso aprovar ou não estas leis. Então, se ele mandou uma lei, o Congresso aprovou, consequentemente, a lei é executada. Se ele mandou essa lei, o Congresso vetou. Quando eu digo Congresso, eu estou dizendo Câmara e Senado. Esta lei, ela então não passa e ela acaba ficando engavetada e não entra em execução. Nós temos um terceiro poder, que é o poder judiciário. E quando nós falamos de poder judiciário, nós estamos falando de várias esferas. A principal delas qual que é? O famoso STF, o Supremo Tribunal Federal, que é formado por 11 ministros. Estes 11 ministros não são escolhidos pelo povo, são indicados pelo presidente da República, ou seja, cada presidente da República vai escolhendo durante seu mandato, de acordo com a necessidade,
ministros para ir ocupando as 11 cadeiras do Supremo Tribunal Federal. E qual que é a função do Supremo Tribunal Federal, Fernandão, em todo esse processo? A função do STF, do Supremo Tribunal Federal, é julgar se existe alguma irregularidade em algum impasse, ou seja, em alguma briga, em alguma disputa entre poder legislativo e poder executivo. Se está tendo alguma questão de discórdia em alguma interpretação da lei ou da Constituição, cabe aos 11 ministros, tá, do STF, que é a instância máxima do Poder Judiciário, decidir se aquilo é matéria legal ou matéria ilegal. Então o STF também tem o poder de veto a um determinado projeto, sim ou não. Então é o terceiro pilar deste sistema presidencialista que eu estava explicando para vocês. Ô Fernandão, e da onde o Brasil tirou essa ideia destes 3 poderes criados? Isso foi invenção nossa? Não, na verdade isso daí foi uma invenção de um francês chamado Montesquieu, que acreditava que essa divisão em 3 poderes seria como um triângulo, no qual os 3 poderes iriam se equilibrar e um acabaria sustentando o outro, ou seja, esses 3 poderes acabariam ficando o quê? Um equilibrando o outro e acabaria se tornando um complementar ao outro. Muitas vezes, infelizmente, não é o que acontece no nosso país. Mas, para fiscalizar esses 3 poderes, para ver se não está tendo alguma irregularidade, nós temos um 4º poder, tá? Que não chega a ser considerado um 4º poder, mas é um órgão muito importante, que é o quê? O Ministério Público Federal, que é representado pela figura do Procurador-Geral da República. Quem que é o Procurador-Geral da República? É justamente uma pessoa escolhida pelo Presidente da República, também não é votado pelo povo. O Procurador-Geral da República tem uma função: fiscalizar a ação desses 3 poderes e indicar se está havendo alguma irregularidade em algumas dessas instâncias, seja no Executivo, seja no Legislativo ou seja no Judiciário. Então a função do Ministério Público Federal através do Procurador-Geral da República é uma função de guarda, é uma função de espião, é uma função de estar observando e analisando isso tudo e vendo se existe alguma irregularidade. Caso tenha uma irregularidade, cabe ao Ministério Público oferecer uma denúncia e aí abrir todo um processo. Se for contra o presidente, um impeachment, como passamos recentemente; se for contra um deputado, uma cassação; contra um senador também; contra um ministro do STF, a perda do mandato dele de ministro, a cadeira dele no Supremo Tribunal Federal. Então é assim que funciona e se equilibram os 3 poderes dentro do Brasil. Fernandão, e nessas eleições eu vou estar votando em deputado estadual, federal, senadores, governador e presidente da República. Exatamente. Então vamos explicar para que você vai estar votando nessas eleições. Primeiro, deputado estadual. Este deputado estadual vai representar você na Assembleia Legislativa do seu estado. Ele não vai para Brasília, ele vai representar você junto ao governo estadual. O deputado federal, ele vai para Brasília te representar no poder legislativo, junto com o senador, no caso 2 senadores que nós vamos votar dessa vez, renovando 2/3 do Senado. Estes 2 senadores que nós iremos escolher irão também somar a este deputado federal que nós iremos escolher, formando então o poder legislativo. O governador que nós vamos votar é o chefe máximo do estado, ou seja, da região em que nós vivemos e não do país. E por fim, o voto máximo, tá? O voto maior que nós daremos, que é o voto de presidente da República. Nós estaremos escolhendo, dentre os 13 candidatos que aí estão, a pessoa que ocupará o cargo de presidente da República, que fará parte do poder executivo, tá?
e que irá governar o país pelos próximos 4 anos. Lembrando sempre que o Brasil adota o sistema presidencialista, que o presidente é escolhido por voto popular e o mandato dura 4 anos, podendo ser renovado por mais 4 anos, tá? Cabe uma reeleição apenas, depois disso não pode mais, ele tem que se afastar, mesmo ficar 4 anos distante, aí ele pode novamente tentar ser presidente da República. Bom, esta é a maneira como funciona, tá, a política brasileira. É um breve resumo, é um resumo muito simples, porque muitas vezes aparecem muitas siglas, principalmente agora, com muito esquema de corrupção, que foi encontrado mala de dinheiro, foi enviado ao STF, que mandou isso de volta ao Congresso, e o Congresso não aprovou, e o presidente não fez, e o Supremo decidiu, e a gente fica confuso em tudo isso, a gente não consegue entender quem são os ministros, ora é um ministro, ora é outro ministro, ou seja, a gente não consegue entender o que são ministros do Supremo, o que é o Congresso, o que cada um faz, ou seja, são poderes distintos entre si, cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade social, tá? Cada um tem a sua ordem a zelar e o seu papel a cumprir em benefício da população. Nós sabemos bem que, infelizmente, não é bem assim que acontece, né? Não é lá aquela preocupação com o povo que eles têm desse jeito que está escrito no papel, mas diz a Constituição que a função deles é zelar pelo bem-estar social, então a gente vai continuar acreditando que eles vão zelar pelo bem-estar social. Então, só para a gente se situar um pouquinho dentro desse processo eleitoral. Uma dúvida também que ficou muito evidente nos comentários, que muita gente vem perguntar para mim, Fernandão, sobre a questão de voto nulo, tá? Existe uma diferença muito grande entre a questão do votar em branco e votar em nulo. Quando você vota em branco, você não está anulando seu voto. O voto em branco significa que você está votando em qualquer um dos candidatos. Você apertar a tecla branco na urna eletrônica e apertar a tecla verde, que é a tecla do confirme, está dizendo sim. Para mim, qualquer candidato que aí está, não importa, tá? Que ganhe, pode ser qualquer um, então meu voto vai para qualquer um, ou seja, o que está na frente, ele que ganhe, para mim tanto faz. Se você quiser anular o seu voto, e é um direito se anular seu voto, a urna eletrônica não tem a tecla nulo. Para você votar nulo, então como eu faço? Você tem que votar em um número inexistente, por exemplo, o 00. É um número que não existe, você digita o número 00 e aperta o botão verde. A urna eletrônica vai reconhecer isso como um voto que não existe e vai anular o seu voto, ou seja, aí sim o seu voto não irá para nenhum candidato. Lembrando que o voto em branco vai para o candidato sempre que está na frente. Então, muito cuidado em relação a isso. Fernandão, é verdade que o voto nulo, ele anula a eleição? Não, na verdade isso não é verdade. A própria Constituição diz que o voto nulo, ele não anula a Constituição. Para nós termos uma eleição anulada, nós deveríamos ter, nós temos que ter uma denúncia de esquema de corrupção muito grande ou de alguma irregularidade criminal muito grande. Essa história dos 50% mais um não é verdade, basta a gente olhar a nossa Constituição. Então, isso daí é uma história que muita gente pensa também, se 50% mais um da população votar nulo, não tem eleição. Não, na verdade não é isso, tá? Isso não existe. Mesmo que tenha mais de 50% da população votando nulo, você tem eleições do mesmo jeito e ganha aquele candidato que receber a maior quantidade de voto. O ideal sempre, é o que eu digo para os meus alunos, digo para todo mundo, é votar. E votar principalmente com qualidade. Bom, esse foi o vídeo de hoje, foi um videozinho mais curto. Eu fiquei um tempo sem gravar vídeo porque o bimestre está rolando solto, muita correria, muita coisa, muito compromisso, mas agora deu uma relaxadinha. Tô de volta, tô gravando vídeo, tô observando aí os comentários de vocês. Tem gente já pedindo sobre a história dos Estados Unidos, tem gente pedindo também sobre a Revolução Paulista de 32. Já vou emendar, o próximo vídeo é sobre a Revolução Paulista de 32, que nós vamos estar falando também, a Revolução de São Paulo, a constitucionalista. Enfim, vamos retomando o canal devagarzinho aqui. O canal tá crescendo, isso é bacana, isso é legal. Continue dando esse feedback de vocês, que
tá bem bacana. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixem nos comentários do canal como vocês vêm fazendo. Qualquer dúvida, qualquer opinião diferente, sempre comentem, é bem legal, é bem bacana quando tem opiniões diferentes, que a gente troca várias ideias aí conversando no chat do canal. Enfim, é bem legal, eu adoro estar aqui conversando com vocês. Bom, curtam, compartilhem, deixem seu like, não esqueçam de ativar as notificações também no sininho aí. Esse foi o vídeo, espero ter ajudado vocês, galera, tá? Votem no dia 7, votem consciente, tá? Votem pensando sempre não no individual, e sim no coletivo. Vamos, todo mundo que pode votar, vamos votar por um Brasil melhor. Então, pensem com carinho nos seus candidatos. Espero ter ajudado vocês. Um abraço, até o próximo vídeo e fui!